Sim, os nomes das empresas selecionadas que poderão operar o Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão. A base tem localização estratégica e deve realizar atividades de lançamento e rastreio de veículos espaciais. Vamos acompanhar ao vivo a cerimônia de apresentação das empresas, que conta com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Cerimônia de divulgação das empresas selecionadas para a operação do Centro Espacial de Alcântara. A Força Aérea Brasileira registra e agradece a presença das seguintes autoridades: Embaixadora do Canadá do Brasil, Jennifer May; Embaixador dos Estados Unidos da América no Brasil, Todd Chapman; Ministros de Estado da Defesa, Walter Souza Braga Neto; das Relações Exteriores, Carlos Alberto Franco França; da Economia, Paulo Roberto Nunes Guedes; da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marco César Pontes; do Turismo, Gilson Machado Guimarães Neto; Comandante do Exército Brasileiro, General de Exército, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira; Comandante da Aeronáutica, no período de 30 de janeiro de 2015 a 4 de janeiro de 2019, Tenente Brigadeiro do Ar, Nivaldo Luiz Rossato. Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, Tenente Brigadeiro do Ar, Raul Botelho. Senador da República, Roberto Rocha. Deputados federais, Cláudio Cajado, Hélio Lopes, Pedro Lucas Fernandes, Carla Zambelli, General Peternelli. Chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante de Esquadra Marco Silva Rodrigues, representando neste ato o Comandante da Marinha do Brasil, Almirante de Esquadra Almir Garnier Santos. Comandante de Preparo, Tenente Brigadeiro do Ar, Luiz Fernando de Aguiar. Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Marcelo Canitz Damasceno. Comandante da Escola Superior de Guerra, Tenente Brigadeiro do Ar, Luiz Roberto do Carmo Lourenço. Tenente Brigadeiro do Ar, Heraldo Luiz Rodrigues. Chefe de Logística e Mobilização do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e Diretor-Geral do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, Tenente Brigadeiro do Ar, João Tadeu Fiorentini. Diretor-Geral do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, Tenente Brigadeiro do Ar, Hudson Costa Potiguara. Comandante de Operações Aeroespaciais, Tenente Brigadeiro do Ar, Sérgio Roberto de Almeida. Secretário de Economia, Finanças e Administração da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, José Augusto Crepaldi Afonso. Tenente Brigadeiro do Ar, Alvani Adão da Silva. Diretor-Geral do Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, senhor Rafael Pinto Costa. Oficiais Generais da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Aeronáutica. Assessor especial do Ministro da Educação, Major Brigadeiro do Ar, Carlos Minelli de Sá, representando neste ato o Ministro de Estado da Educação, Milton Ribeiro. Secretário de Coordenação de Sistemas do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Contra-Almirante Carlos André Coronha Macedo, representando neste ato o Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Autoridades dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Presidente da Agência Espacial Brasileira, senhor Carlos Augusto Teixeira de Moura. Comandantes, chefes e diretores de organizações militares da Aeronáutica. O comandante da Aeronáutica dá as boas-vindas às autoridades e demais personalidades presentes, expressando o júbilo da Força Aérea Brasileira em recebê-los para esta cerimônia, que marca um momento histórico para o Brasil.
A implementação do Centro Espacial de Alcântara contribuirá para o desenvolvimento das atividades de preparo, lançamento e rastreio de veículos espaciais, pois colocará os recursos humanos, os processos e a infraestrutura existentes em elevados patamares, de acordo com as exigências tecnológicas do segmento espacial internacional. A fim de apresentar às autoridades e demais personalidades convidadas, bem como dispor à opinião pública sobre as ações decorrentes até então, a Força Aérea Brasileira divulga hoje as empresas selecionadas para a operação do Centro Espacial de Alcântara. Neste momento, convidamos os presentes a assistir ao vídeo sobre o Centro Espacial de Alcântara. Centro Espacial de Alcântara. Uma parceria entre a Força Aérea Brasileira e a Agência Espacial Brasileira. Autarquia vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Com o acordo de salvaguardas tecnológicas assinado, os governos do Brasil e dos Estados Unidos se comprometem a proteger as tecnologias das partes. Além de uma declaração de confiança, é uma condição para o uso do Centro Espacial de Alcântara como base de lançamento de veículos espaciais de quaisquer países com componentes americanos. O Centro Espacial de Alcântara visa impulsionar o desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro. Atualmente, o Brasil possui 2 centros de lançamento de foguetes. O Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, a 12 quilômetros de Natal, no Rio Grande do Norte. E o Centro de Lançamento de Alcântara, em Alcântara, no Maranhão, a 32 quilômetros de São Luís. Com características únicas, o CLA traz enormes vantagens competitivas frente aos outros centros espaciais do mundo. A sua proximidade com a linha do Equador reduz o consumo de combustível, gerando menos custo para o lançamento. A amplitude de lançamento de mais de 100 graus permite inserir cargas úteis em órbitas polares e equatoriais. A região apresenta condições climáticas favoráveis, com um tempo estável ao longo do ano e baixa interferência de fenômenos atmosféricos. A baixa densidade demográfica e baixo tráfego aéreo e marítimo também são outros benefícios da localização do CLA. Neste momento, o Brasil vive um dia histórico. O resultado do edital de chamamento público número 02/2020 é mais um passo do Brasil para o futuro, inserindo o país num seleto grupo com a capacidade de lançamento espacial. O chamamento público para operações do Centro Espacial de Alcântara tem o objetivo de disponibilizar o conjunto de bens e serviços utilizados para o lançamento de veículos espaciais não militares, com satélites ou artefatos. No cumprimento das premissas do edital, as empresas classificadas vão atuar a partir das 4 áreas ocupadas, que são: Sistema de Plataforma VLS, Cisplat. Plataforma Universal, área suborbital. Área do perfilador de vento no Centro de Lançamento de Alcântara. Bem como a partir de aeronaves com decolagem do aeroporto de Alcântara. Contribuindo para o desenvolvimento industrial e socioeconômico da região. A tecnologia espacial está presente no nosso dia a dia. Está na palma da mão, nos conectando nas cidades e no campo, nas transações financeiras, na medicina e na vigilância sanitária, no monitoramento ambiental, nas pesquisas, nos avanços tecnológicos, ou seja, em todo lugar. E tudo começou com o sonho de voar. E a cada dia, esse sonho se tornou maior, de ir mais alto. Hoje, olhar para os céus é olhar para o futuro. Força Aérea Brasileira, 80 anos. Nossa jornada continua rumo ao futuro. Ministério da Defesa. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Palavras do Major Brigadeiro Chan, representando a Comissão de Coordenação e Implantação de Sistemas Espaciais. Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui estou representando, nesse momento, a Comissão de Coordenação e Implantação de Sistemas Espaciais. Essa comissão é responsável por todos os processos do contrato, processo de avaliação, os quais irei apresentar para os senhores de forma clara e bem objetiva. O Centro Espacial de Alcântara, ele tem duas visões muito bem definidas, a visão técnica e de inovações, da inovação, e a visão estratégica. O Centro Espacial, então, é contemplado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, pelo Programa Nacional de Atividades Espaciais, o qual é gerenciado pela Agência Espacial Brasileira. E a visão estratégica pelo Ministério da Defesa, que tem um Programa Estratégico de Sistemas Espaciais, que é gerenciado pelo Comando Aeronáutico. Diante desse cenário, a Força Aérea Brasileira e a Agência Espacial Brasileira iniciaram as tratativas de um acordo para viabilizar a operacionalização do Centro Espacial de Alcântara, especificamente da Força Aérea Brasileira, o Estado Maior da Aeronáutica. Mas vale destacar as unidades da Força Aérea Brasileira que participarão desse processo. O próprio Centro de Lançamento de Alcântara, na fase de preparo e lançamento, o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, na parte de rastreio, Instituto de Fomento Coordenação Industrial na certificação, IFI, e a própria unidade a Comissão Coordenadora de Implantação de Sistemas Espaciais, que é responsável pelo processo. Todas essas unidades são subordinadas ao DCTA, Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. Esse acordo, então, foi firmado de 11 de maio de 2020. O objeto, então, instituir a coordenação, ou seja, a cooperação entre o EMAE e a AEB, definindo atribuições e processos de trabalho, de modo a viabilizar a fase de implantação e a fase de operação do Centro Espacial de Alcântara. Por favor. Esse acordo, então, é dividido em etapas. Primeira etapa, então, são os bens e serviços associados, seja na fase de preparo, de lançamento ou de rastreio, da Força Aérea Brasileira que participará desse lançamento. O ato em si do edital, o chamamento público pela Agência Espacial Brasileira, o processo de licença do operador pela Agência Espacial Brasileira, mas todo o processo contratual pela Força Aérea Brasileira, seja a fase de negociação contratual e acompanhamento do contrato. O processo de autorização de lançamento pela Agência Espacial Brasileira e a operação de lançamento, também pela Força Aérea Brasileira, ou seja, a participação da Força Aérea no lançamento, seja no Centro de Lançamento de Alcântara, seja no Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. E a inspeção de segurança pela Agência Espacial Brasileira. O edital de chamamento público, então, foi feito em 22 de maio de 2020, com o objetivo de identificar as empresas nacionais e estrangeiras que tenham interesse em realizar operações de lançamento suborbitais e orbitais, empregando o Centro Espacial de Alcântara. Bem como prover informações sobre o processo contratual, incluindo os processos de licenciamento e autorização de lançamento espacial. Como foi dito no filme, são basicamente 4 áreas de atuação. Pelo aeroporto, aeronaves decolando de Alcântara para lançamento, e no setor de preparação de lançamento, chama de SPL. São 3 áreas bem definidas. A área do sistema de plataforma, VLS, a área da plataforma universal e a área do perfurador de vento. Então, no total, são 4 áreas de lançamento. O processo de avaliação das propostas. O objetivo de verificar a compatibilidade da proposta do proponente com os interesses nacionais, descritos no edital, que seguem abaixo. Então, foi bem estudado os interesses
nacionais propostas no Centro Espacial de Alcântara. Ampliar a participação de profissionais do Centro de Lançamento de Alcântara e do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, nos lançamentos de veículos espaciais, que possibilite a capacitação e o treinamento dos mesmos. Prover a modernização da infraestrutura e dos equipamentos do CLA e do CLBI. Por favor. Prover melhorias em processos e procedimentos operacionais do CLA e do CLBI. Viabilizar atividades de longa duração do emprego do CEA. Viabilizar o aumento da cadeia de lançamento de veículos espaciais. Demandar menor investimento financeiro por parte do Comaé. Viabilizar o emprego do CEA em menor prazo possível. Por favor, pode voltar um pouquinho. Impulsionar o desenvolvimento econômico e social do município de Alcântara e região. Fomentar o desenvolvimento da indústria espacial brasileira e prover atividades de lançamento de veículos espaciais de benefício ao Programa Espacial Brasileiro. Então, o processo, deixar bem claro que no processo foi definido que desenvolvimento social e desenvolvimento e incentivo econômico foi considerado nesse processo. Pode passar, por favor. Diante desse cenário de interesses nacionais, foram definidos critérios. Esses critérios se dividem em apoio e benefício. O apoio é o apoio da Força Aérea Brasileira ao lançamento, dividido em apoio técnico-operacional, onde tem subcritérios: apoio na infraestrutura operacional, apoio no sistema operacional, apoio na segurança operacional, apoio logístico, apoio na infraestrutura básica, apoio no suporte logístico e apoio na segurança orgânica e defesa. E os benefícios? Os benefícios são o que a empresa propõe para técnico operacional, ou seja, novas tecnologias, novos processos, benefícios da infraestrutura operacional, benefício do sistema operacional, benefício da segurança operacional, o benefício financeiro, receita contratual, duração contratual, benefício industrial e social, seja social ou industrial, e riscos, sejam contratuais ou operacionais. Por favor. Diante desse cenário, foram colocados pesos nesses critérios e pesos nesses subcritérios. E os valores foram especificados por pessoas capacitadas, especialistas das áreas, definidos por parâmetros considerados. Diante desse cenário, utilizaram o método Delphi e HP. Pode passar, por favor. Qual é o resultado, então, de todo esse processo? Então, o resultado do processo de avaliação define as empresas selecionadas para a fase de negociação contratual. Tenho o privilégio de informar que o sistema de plataforma do VLS, a empresa Hyperion, foi selecionada. Lançador suborbital, a empresa Orioashi, foi selecionada. A área do perfilador, a empresa C6 Launch, foi selecionada. E decolagem do aeroporto, a empresa Virgin Orbit, foi a selecionada. Pode passar, por favor. Então, nesse cenário, apresentamos as empresas selecionadas e os futuros contratos do Centro Espacial de Alcântara, viabilizando a sua operação. Muito obrigado. Neste momento, temos a honra de convidar a tomar posição de destaque os senhores Tenente Brigadeiro do Ar Alvani Adão da Silva, representante da empresa Hyperion, o senhor Cláudio Coelho Tim, representante da empresa Orion West, o senhor Hassan Neto, representante da empresa C6 Launch, e o senhor Stefan Eissel, representante da empresa Virgin Orbit.
Convidamos o chefe do Estado-Maior da Aeronáutica e o presidente da Agência Espacial Brasileira, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, a realizar a entrega de placas aos representantes das empresas selecionadas. Convidamos as autoridades e personalidades a retornar aos seus lugares. Neste ensejo, informamos que foi publicado no dia 16 de abril de 2021, em Diário Oficial da União, o edital de chamamento público 07/2021, que visa a identificar as empresas nacionais ou estrangeiras que tenham interesse em realizar operações de lançamentos orbitais empregando a Área 4 do Centro Espacial de Alcântara, projetada na tela. Palavras do Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações. Ok, boa tarde a todos. Mas gostaria de agradecer essa oportunidade, cumprimentar o presidente Jair Bolsonaro, os ministros aqui presentes, Braga Neto e todos os outros, embaixador Todd Chapman, obrigado pela presença e pelo apoio, né, a todo esse projeto e todos aqueles que nos acompanham aqui. Eu vou ser bem sucinto, mas eu gostaria de começar falando o seguinte: existe uma diferença muito grande entre falar e fazer, né? E nós temos esperado, e cada morador ali da região de Alcântara, das agrovilas, tem esperado, né, por esse momento que está acontecendo agora, durante os anos do presidente Bolsonaro, por mais de 30 anos. Então, é importante, esse momento eu tenho esperado durante muito tempo também, ao longo da minha carreira no programa espacial. Nós temos um momento ímpar de alinhamento entre todos os setores, entre o Comando da Aeronáutica, a Agência Espacial Brasileira, INPE, o Ministério de Ciência e Tecnologia, o Ministério da Defesa. Esse é um momento ímpar que nós precisamos aproveitar para o desenvolvimento do nosso programa espacial. Hoje foi um dia especial também, porque eu acabei de vir da reunião, né, do Comitê de Desenvolvimento Integrado de Alcântara. E ali, onde nós, conversando com todas as autoridades locais também, né, incluindo a Federação das Indústrias, né, do Maranhão, a Prefeitura de Alcântara, todos os moradores, os representantes, né, das comunidades ali, nós temos desenvolvimentos que esperam por 36 anos, né, sendo feitos agora. Por isso que é a diferença entre falar e fazer. O presidente Jair Bolsonaro esteve lá em Alcântara, fez a entrega de 120 títulos de terra, coisas que muitos moradores de lá esperavam e muitos não conseguiram esperar, né,
já faleceram e agora foram entregues esses títulos. Tem mais títulos preparados pelo Comando da Aeronáutica para serem entregues. As agrovilas, as 7 agrovilas, hoje elas já têm internet instalada e muitas outras coisas chegando ali nas agrovilas através de união, esse trabalho de união entre as diversas forças, entre as diversas instituições. Gostaria de agradecer muito o embaixador Todd Chapman pela ajuda também, junto com os Estados Unidos, essa parceria com os Estados Unidos, do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas. Aí foram 20 anos de espera. Agora, nesse governo, foi realizado. E agora com as primeiras empresas já entrando para a operação em Alcântara, em coordenação com a Força Aérea e com a Agência Espacial Brasileira, que tem trabalhado também de uma forma muito eficiente nisso. Então, o Carlos Moura, parabéns. Eu queria agradecer também Batista Júnior e todos aqueles que têm trabalhado junto conosco nesse desenvolvimento. Parabéns às empresas, e muita coisa vem aí no nosso programa espacial. Nós lançamos, desde 2019 até agora, foram 4 satélites lançados pelo governo Bolsonaro, e vem outros pela frente, com desenvolvimento nacional, as parcerias internacionais, com o programa Artemis, com os Estados Unidos também, com a NASA e outros programas. Então, gente, essa é a decolagem do programa espacial brasileiro. Essa é a diferença entre falar e fazer. Obrigado. E representando o ministro de Estado da Defesa, convidamos o comandante da Aeronáutica a fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Senhor Presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, excelentíssima senhora embaixadora do Canadá, Jennifer May, senhor embaixador dos Estados Unidos, Todd Chapman, em nome dos quais eu cumprimento e agradeço a presença de todos os presentes e das autoridades já nominadas. Na segunda metade do século XX, a chamada corrida espacial, uma das mais expressivas fases da disputa pela hegemonia mundial entre as grandes potências, conduzia o homem a avanços científicos tecnológicos jamais impensados. Atento à expansão dessas novas fronteiras, o Brasil iniciou seus primeiros passos com os olhos no espaço, construindo estações de rastreio e captação de sinais de satélites, seguidas, nas décadas seguintes, por grupos e comissões que fizeram nascer o Programa Espacial Brasileiro. Em meio a tantas outras destacadas realizações na área espacial, o país inaugurou o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, em Natal, o Instituto de Aeronáutica e Espaço, o Instituto Nacional de Atividades Espaciais, e, em 1983, iniciou a implantação do CLA, nosso Centro de Lançamento de Alcântara. Já em tempos recentes, em escala global, as atividades espaciais se modernizaram, tornando-se mais complexas e aceleradas. A miniaturização de satélites, a incorporação de soluções inovadoras, a ampliação de serviços e as novas oportunidades mercadológicas, com a presença cada vez mais marcante da iniciativa privada, fazem o New Space se avizinhar como a nova fronteira da exploração do espaço. Observa-se hoje o crescente interesse pela atividade, traduzido pela quantidade de lançamentos e objetos no espaço, o aumento da quantidade de países operadores de satélites e a criação de incontáveis startups que demonstram a confiança do investidor no futuro do setor, tão presente na apresentação de soluções em produtos e serviços para a vida cotidiana, com enorme capacidade de geração de ciência, tecnologia e desenvolvimento econômico. Consoante o contexto atual e as novas tendências, e ainda alinhadas aos ditames do Programa Estratégico de Sistemas Espaciais, o PESE, e o Programa Nacional de Atividades Espaciais, o PNAE do MCTI, a Força Aérea, em parceria com a Agência Espacial Brasileira, promove a implantação do Centro Espacial de Alcântara, por meio da utilização de seus bens e serviços
por empresas, com vistas ao lançamento de veículos espaciais não militares a partir do território nacional. Tal medida representa não somente uma necessidade envolta por uma arrojada iniciativa, mas também uma responsabilidade legal da Força Aérea Brasileira para com o fortalecimento do poder nacional por meio do setor estratégico espacial. São reforçados ainda compromissos assumidos no âmbito internacional, em especial o Tratado do Espaço, que, reconhecido como um alicerce do direito espacial internacional, atribui aos Estados a responsabilidade sobre todas as atividades espaciais desenvolvidas em seus territórios, o que proporcionará ao país a oportunidade de se projetar como modelo de supervisão e governança diante do arcabouço jurídico internacional. Para o Brasil, a implantação do Centro Espacial de Alcântara implicará ainda no intercâmbio de experiências, no aperfeiçoamento técnico dos nossos recursos humanos, da nossa infraestrutura, no desenvolvimento de novos projetos e processos e no aumento do nível de prontidão operacional, advindo da intensidade da cadência de lançamentos esperado. Os efeitos positivos não estarão circunscritos apenas ao CEA. Inexoravelmente, os benefícios em escala local, regional e nacional estarão com o desenvolvimento do mercado de serviços e da indústria, pela incorporação de produtos de alto valor agregado, pela geração de emprego, o aperfeiçoamento da mão de obra e os investimentos na infraestrutura local. Com o Comitê Diretor Integrado do CEA, que o ministro Marcos Pontes acabou de citar, sob a coordenação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, e parcerias horas iniciadas, tal como a firmada com o Instituto de Tecnologia Aeroespacial e a Universidade Federal do Maranhão, tem-se o reforço das estratégias dessa implantação, a fim de se gerar um ciclo de desenvolvimento sustentável. No esteio dessa implantação, as empresas ora selecionadas representam parte indispensável de uma promissora sinergia, a qual, estabelecida sob os mais estritos preceitos legais, encerra desafios e responsabilidades entre o poder público e a iniciativa privada, no traçado de rumos seguros para o Programa Espacial Brasileiro. Assim, com as lições de outrora e conectados ao cenário atual, estamos conscientes de nossa missão em acreditar em novos tempos. O CEA representa os ensinamentos do passado, a ousadia do presente e a esperança no futuro. Certos estamos de que a jornada iniciada pelo pai da aviação e patrono da aeronáutica brasileira, Alberto Santos Dumont, será a inspiração e o impulso necessário para o alcance de órbitas mais precisas e desafiadoras. A oportunidade que o curso da história nos apresenta enseja-nos a estarmos revestidos da coragem para enfrentar os percalços, da lealdade para com aqueles que em nós depositam sua confiança, da honra em fazermos parte desses acontecimentos, do dever de realizarmos aquilo que nos é imputado e, acima de tudo, do amor à pátria que nos acolhe. Parabéns às empresas vencedoras, parabéns ao Canadá e parabéns aos Estados Unidos e esperamos que essa parceria seja cada vez mais forte. Muito obrigado a todos. E, em nome das autoridades maranhenses, referenciamos de modo especial o senador Roberto Rocha, aqui presente. O comandante da Aeronáutica agradece a honrosa presença de todos. Está encerrada essa cerimônia. Solicitamos a todos que adotem posição de respeito, pois retirar-se-á deste local o presidente da República. As empresas selecionadas para a Operação Espacial de Alcântara. Foram anunciadas 4 empresas que agora têm permissão para realizar atividades de lançamento e rastreio de veículos espaciais da base que fica no Maranhão. Essas e outras informações você confere nas nossas redes sociais. Continue com a programação da TV Brasil. Uma boa tarde para você e até a próxima.